Salve, salve galera do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, hoje eu vim trazer aqui um assunto bem interessante para o canal, vou falar um pouco, né, sobre os misteriosos, né, e perigosos magos negros, né, que muitas vezes aparecem em algumas narrativas espirituais, né, até em alguns relatos de alguns projetores astrais, né. Então eu resolvi trazer aqui um pouco do meu conhecimento sobre esses seres, né, essas entidades, né, muito perigosas que habita, né, o baixo umbral, o astral inferior, né. Bom, pessoal, como o nome diz, magos negros, né, na verdade, né, esses seres são pessoas, né, como eu e você, né, com qualidades, também defeitos. Já no caso deles, tem muito mais defeito do que qualidades, né. São indivíduos, né, são pessoas que foram no passados, né, iniciados, né, em templos antigos é, de alta magia, né? Inclusive eles eram chamados de sacerdote, não de magos, né? Esse termo mago é um termo mais recente, né? O termo correto e original era sacerdote e não magos. Então o que acontece? No passado, alguns desses indivíduos foram iniciados, né, nesses templos antigos da alta magia, né? Aonde eles foram orientados por grandes mestres, também grandes magos, né, sábios, né, ocultistas e por aí vai, em tempos remotos, né? Muitos deles foram no Antigo Egito, outros na Caldeia, outros na Babilônia, outros na Suméria, né? Outros vieram até de tempos mais antigos, como a lendária Atlântida, né? Que onde ainda que veio, né, os magos negros mais poderosos, que ainda hoje atua aqui no nosso planeta, e claro que numa quantidade bem menor do que antigamente, né, porque muitos voltaram para a luz, outros se arrependeram e outros retornaram até para o seu planeta de exílio, né. Então, os magos negros, né, foram discípulos, né, de grandes mestres da magia, né, do conhecimento espiritual. Só que durante esse período, né, de aprendizado, de autoconhecimento e tudo mais, eles acabaram se corrompendo, né? Porque era indivíduo, era ser humano, né, pessoal? Como eu falei, tinha defeitos e qualidades. Infelizmente, os defeitos desses, né, dessas pessoas, né, desses iniciados, acabaram sendo superior às suas qualidades, né? Aí começou a entrar a arrogância, né, a inveja, porque eles invejavam seus mestres, né, porque eles queriam ser como eles, né, tá entendendo? Então, esses magos, né, começaram, né, a emanar, a criar esse tipo de sentimento dentro deles mesmos, né, de inveja, né, de cobiça, de poder, né, eles queriam ser mais poderosos do que os próprios mestres deles. Então, o que aconteceu? Boa parte desses grupos, né, iniciados, né, acabaram se corrompendo e, quando desencarnaram, já se tornaram aquilo que eles já eram, né, no plano físico, magos, né, porque eles passaram por uma série de disciplinas mentais. Eles disciplinaram, né, sua mente através da meditação, visualização ou mentalização, né, eles acabaram adquirindo uma força mental muito grande através dessa disciplina mental, né? Fora todo o conhecimento que eles conseguiram adquirir, né, dos grandes mestres, que a princípio era para o bem, depois eles corromperam, né, e usaram esses conhecimentos para o mal, né? Depois de eles, né, desencarnarem, né, eles levaram com eles, né, além de todo o conhecimento, essa disciplina mental muito grande, né, que eles adquiriram aqui encarnado, né, e foram para um baixo umbral, né, para o astral inferior, onde eles construíram, né, um verdadeiro império das trevas, muito poderoso, né. É claro que não, eles não se juntaram, eles não se juntaram tudo posso dizer,
num grupo só, né? Porque, como eu falei, foram diversos períodos, né? Por exemplo, os magos do Egito formaram um grupo, né? Da Babilônia, um grupo, da Atlântida, um grupo, né? Então, no astral inferior tem como se fosse castas, né? Ou facções de magos, né? E não é que eles ficam tudo junto, unido, não. Claro que eles têm um objetivo em comum, né? Que é dominar, adquirir poder e tal. Mas cada um deles tem uma casta, né? Tem um grupo que é de magos egípcios, tem outro grupo que é de magos da Caldeia, tem outros que é da Babilônia, tem outros que são da Atlântida, né? Que são mais perigosos ainda, né? Porque além de todo o conhecimento e poder mental que eles, né, conseguiram, também trouxeram o conhecimento da energia vril, né? Como era chamado fluido cósmico, né, universal lá na extinta Atlântida, né? Então esses seres, né, esses seres humanos desencarnados, formaram um verdadeiro império nas trevas, né? E onde até hoje eles, uma boa parte deles, né, coordena a nossa, influencia, né, nossa humanidade, né, de várias formas, né? No meio da economia, da mídia, né, da cultura, da religião, principalmente da religião, né? Os magos negros, eles adoram religiosos fanáticos, né? Porque é muito fácil você manipular uma pessoa fanática, né? Muito ortodoxa. Por isso que eu sempre gosto né, de frisar a importância, né, de manter a mente aberta para o novo, né, para novos conhecimentos, coisa mais expandida, não ficar preso, né, em rituais, em culturas, né, religiões que te casta, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo e tal. Então esses seres, né, essas entidades, esses magos negros, eles adoram, né, esse tipo de pessoas, né? Então eles ficam influenciando a humanidade lá do astral inferior para poder promover, né, desigualdade social, guerras, fomes, pandemias e tudo mais. É claro que nós também temos nossa parcela de culpa, né, pessoal? Que a gente não é santo, né? Nós também damos abertura para esses seres, né? Acabamos até facilitando o trabalho dessas entidades, né? Então, pessoal, os magos negros são entidades muito poderosas, perigosas, né? Eu já vi gente falando que estava obsediado, né, por 49 mago negro. Cara, um mago negro já seria o suficiente para te ferrar a tua vida todinha, cara. Se tu não tiver proteção, né, tu não tiver uma elevação moral grande, cara, um ser desse, se ele te obsediar, né, te focar, tu tá ferrado. Porque não é um obsessor comum, né? Um mago negro, cara, ele é considerado, né, a segunda classe de espíritos mais perigosa do umbral, né? E só perde por dragões, né? Os lendários dragões que estavam aqui aprisionado, né, magneticamente próximo ao núcleo do planeta, né? Quem quer saber mais sobre os dragões está no livro A Marca da Besta, né? Do médio Robson Pinheiro, ditado pelo espírito Ângelo Inácio, né? Então, muita gente subestima essa classe de espíritos, né? Eles acham que né, muitos médiuns e dirigentes acham que são espíritos vulgares, né? São simples obsessores, na verdade estão longe de ser isso, né? São muito frios, né, emocionalmente. Eles possuem uma força mental muito grande, além de um vasto conhecimento na magia, né? Claro que varia de mago para mago, né? Porque não é exatamente igual, tem nível, né? Eles variam em conhecimento na magia, tanto em poder mental. Por exemplo, um mago que disciplinou a sua mente durante 20 anos, ele vai perder para um mago que disciplinou a mente dele durante 30 anos, tá entendendo? E o cara que passou 20 anos estudando, ele vai perder em conhecimento para aquele que estudou 40 anos, né? Então, existe diferença entre os próprios magos, né? Mas, no geral, eles são muito perigosos, né? Por eles trazerem esse vasto conhecimento na magia, né? Que nada mais é do que a manipulação consciente dos elementos da natureza e do cosmos, né? Além dessa força mental fora do comum,
né? Porque tu for enfrentar um mago negro, cara, mentalmente, tu vai perder feio, porque tipo, ele é 10, 15, às vezes até 20 vezes mais foda que você, tá entendendo? Então, se você tipo sai do corpo e vê um CDs, cara, pede ajuda. Pede pro mentor, pede pra Jesus, pede pra Deus, seja lá quem for, pra te proteger, porque tu não tem condição, principalmente se você não tiver moral elevada, né, para lidar com um ser desse. E além disso, são seres muito antigos, porque eles retardam a reencarnação ao máximo, né, através da mente e também através de alguns conhecimentos, né, porque eles odeiam reencarnar, porque a reencarnação ela é progresso, né, ela te estimula, né, ao progresso, às virtudes, né, através das batalhas, né, que a gente lidamos aqui, desafio, né, do dia a dia. Então eles odeiam a reencarnar, porque reencarnando, além de eles entrar no esquecimento, né, eles podem amolecer, né, digamos assim, o coração e se voltar para a luz, né. Então, como eles sabem que a reencarnação é progresso, eles evitam o máximo a reencarnação, né. Não por tempo indeterminado, né, mas assim, eles fazem o que pode, né, usa todos os recursos que eles têm disponível para poder evitar ao máximo reencarnar, né? Algum deles, cara, passa até milênios sem reencarnar. Tem mago que não reencarna desde a época de Atlântida, para você ter uma noção, né? Para quem não sabe, a Atlântida fundou há mais de 12 mil anos, ou seja, o cara tá há mais de 12 mil anos sem reencarnar, né? Que são os magos da lendária Atlântida, tá entendendo? Aqueles os chamados magos de primeira linha. Então, esses seres, eles evitam ao máximo reencarnar pela essa questão, né? Porque a encarnação é o progresso. Também eles não querem entrar na Matrix, né? Que eles mesmos fomentam, né? Até engraçado, tipo, eles botam fogo na casa, né? Mas não querem entrar dentro da casa, não tá entendendo? Como eles estão do lado de fora, estão de boa, não tá entendendo? E quem tá lá dentro se queimando, que no caso é nós encarnados, que tá dentro da Matrix, que se lasca, né? Mas eles não conseguem ficar sem encarnar por muito tempo, né? Alguns deles conseguem 500 anos, outros conseguem 1000, outros conseguem 2000, né? Em alguns casos mais raros, né? Ultrapassa aí vários milênios, né? Como é o caso dos magos negros que vieram da Atlântida, né? Então, esses espíritos, né? Eles odeiam a reencarnação, né? Porque, né, é progresso, né? E também eles não querem lidar com o desafio do dia a dia, né? Estudar, trabalhar. Também não querem lidar com o corpo limitante, né? Fora o esquecimento também que tem. Porque quando a gente encarna, a gente meio que perde parcialmente os nossos conhecimentos, né? Não é que perde, né? Fica tudo gravado no nosso inconsciente, né? Então eles fazem de tudo para não reencarnar pela essa questão, né? E eles usam algumas técnicas, né, de, de para tentar, né, entre aspas, burlar a reencarnação, né? Eles criam campo de força, de coesão molecular, eles criam campo de contenção, campos de desagregação, né, de reflexão da luz astral, né? Ele também injeta nos seus corpos substâncias que ajudam, né, a conservar os tecidos astrais e por aí vai, né? Por isso que quando você vê um mago como ele realmente é, sim, ele ter plasmado uma forma bonita, né? Que eles também se camuflam, eles se plasmam, né, de formas bonitas, para não assustar, né? Médios e projetores astrais, né? Ele tem uma forma deformada, né? Muitas vezes parecendo aqueles bonecos de cera, né? Derretida. Geralmente tem o olhar, né, muito avermelhado, né, emanando muito ódio, muita raiva, né. Eles têm um desprezo muito grande pela humanidade, né. Eles chamam a gente de inútil, que para eles nós somos apenas gados, né. Só somos baterias para eles, né. Eles ficam sugando nosso ectoplasma, nossa energia, né. E assim vai, né, até o dia que eles vão ser exilados, né. Eles vão colher aqueles que eles plantam, né? Porque ninguém fica impune no universo, né? Se tu planta o mal, tu vai colher o mal. Tu planta o bem, tu vai colher o bem. É simples, né? Tu não precisa ser
médio, né, um mestre ascensionado para saber dessas coisas, né? Então, hoje eles dominam, né? No planeta que eles vão ser exilados, eles vão ser dominados, né? A situação vai inverter. Eles vão ser dominados por outros seres que são, às vezes, muitas das vezes, até mais poderosos e antigos do que eles, né? Então, eles estão de boa agora, mas depois eles vão se lascar, tá entendendo? E conforme eles vão encarnando, eles vão perdendo parcialmente o conhecimento que eles tinham, né? Anteriormente de mago, né? Então, pessoal, esses são os magos negros, né? São pessoas, pessoal, não... Eu vejo gente aí deusando mago, como serem entidades superpoderosas, tipo super temida, não. São seres humanos que tiveram a oportunidade aí né, adquirir muito conhecimento na magia, também disciplinou a sua mente, que acabou se corrompendo, né? E se tornou aquilo que nós conhecemos como magos negros, né? Nada mais é que pessoas com grande conhecimento e uma grande força mental, né? Mas no fundo é a mesma coisa que nós, tem essas qualidades, tem seus defeitos, né? Assim como existem os magos brancos, né? Que nesse caso ele já usa o seu conhecimento, seu poder mental para o bem, né? Inclusive na Umbanda, né, tem uma entidade que é conhecida como os pretos velhos, né? Muitos desses pretos velhos são magos brancos, né? Só que eles se disfarçam, né? Eles se plasmam na forma de pais velhos ou mães velhos para não intimidar, né, as pessoas, né? Com aquela presença imponente, né, de um mago, né? Porque o mago ele tem um magnetismo muito forte, né? Assim, eles meio que te hipnotizam naturalmente, né? E falar em hipnotismo, né? Os magos também eles conseguem hipnotizar muito fácil, né? Pessoas que têm a mente fraca, né? Eles conseguem hipnotizar e são especialistas, né? Em magnetismo. Eles conseguem, são mestres do mentalismo, eles conseguem plasmar coisas muito fácil, né? Prédio, objetos, né? Eles conseguem coagular energias com a mente e por aí vai, né? Então são seres muito perigosos, né, pessoal? Eles nunca podem ser subestimados, né? Então eles residem, né, no baixo umbral, geralmente nas camadas mais densas, né? Eles meio que se escondem da justiça divina porque, né? São criminosos, né? Planetários, né? Então eles se escondem, muitos deles eles criam campo de invisibilidade, né, para se camuflar até mesmo do desencarnado, né? Então, esses são os lendários, né, misteriosos magos negros, né? São indivíduos bem perigosos, ainda bem que não tem muito mago negro, né? Porque não é qualquer um que consegue esse status de mago, porque tem gente que tem muito conhecimento da magia, mas não tem o poder mental necessário. E tem gente que tem muito poder mental, mas não tem o conhecimento, né? Então fica meio que incompleto. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí do conteúdo aí, né? Bem interessante. Se você vê uma entidade dessa, pelo amor de Deus, não vai enfrentá-la sozinho, né? Por mais conhecimento que você tenha espiritual, nunca vai puxar briga com uma entidade dessa, porque pode ter na certeza, se tu não tiver proteção, tu vai estar lascado, porque um ser desse, se ele te pegar, ele te arrebenta, né? E algum deles tem tanta força mental, né? Com um impulso, um comando mental, ele consegue explodir seu corpo astral, para você ter noção do quão perigosos são esses seres. Eles conseguem até mesmo te transformar em ovode através da loucura mental, tá entendendo? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí do conteúdo aí. Deixa o like se vocês quiserem aí. Até o próximo vídeo, né? Fui.